aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos aqui com irmãos abençoados e queridos. Então, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração através da tua palavra e nós venhamos ter uma noite cheia e transbordante do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Queria convidar aqui o pastor Rodrigo, deixar uma breve palavra para a gente, de reflexão, de direcionamento, para daqui a pouco a gente estar junto na nossa comunhão aí. Amém, irmãos? Pai do Senhor, boa noite a todos. Glória a Deus. Esse momento é um momento importante para a gente, né? O momento de estarmos juntos, estarmos reunidos, homens fortes, significa que teremos uma família forte. E eu vi durante um mês mais ou menos, meditando numa palavra a qual pudesse trazer um efeito, como é que eu vou falar? Um efeito poderoso na minha vida para que pudesse mudar a minha vida. E eu vinha pedindo, Deus, eu quero uma palavra para a minha vida, para que eu possa mudar por intermédio da tua palavra a história da minha vida. E eu comecei a meditar, a falar com Deus, porque a intimidade com Deus é algo que nós temos que buscar, todos nós, né? Devemos buscar esse momento de intimidade, esse momento de comunhão com Deus, de ouvir a voz de Deus. E isso são coisas que eu busco muito na minha vida espiritual. Ter um ouvido sensível para poder ouvir a voz de Deus. Ouvir direcionamentos que Deus nos dá. Porque já sofri muito com decepções por falta de direcionamento de Deus. Muitas vezes, eu sou um tipo de pessoa bem verdadeira. Eu gosto de falar aquilo que acontece comigo, que já aconteceu comigo. Porque muitas vezes existem pessoas que querem só falar vitórias, né? Mas não falam das decepções, não falam da dificuldade que passaram, os problemas que passaram. Então, eu já tive momentos de querer buscar algo para minha vida, mas sem buscar e sem consultar a Deus, sem consultar o Senhor. Eu tinha um desejo imenso de abrir algo, né, para minha vida, montar um negócio. E eu fui visitar um amigo, fui visitar um amigo, né, foi só visitar ele lá em São Pedro da Aldeia. E ele se tornou um empresário bem sucedido. E ele falava, rapaz, ainda bem que você chegou aqui. Eu quero montar um negócio e eu quero que você seja o cara desse negócio. Eu quero que você crie a sua ideia. E eu fui financeira. E eu falei pra minha esposa, pronto, agora chegou a nossa hora. Agora vai dar certo. Agora vai ser bênção. Só que eu estava dizendo que ia ser bênção. Deus estava no negócio sem primeiro eu falar com Deus. Eu não consultei a Deus, eu não busquei a Deus. E isso me causou uma decepção muito grande. Por quê? Eu desloquei, saí da minha casa própria, fui morar de aluguel. E quando eu levei todas as minhas coisas para lá, para cima de São Pedro da Aldeia, chegando lá, eu falei assim, ei, vamos para a loja lá, para arrumar a loja, tudinho, já tinha visto a loja, o lugar, tudinho, a média estava voando alto. E ele chegou assim, rapaz, não sai da manhã, eu entreguei a loja. Eu falei, como assim? Eu entreguei a loja. Eu devolvi a loja, mas como assim? Você devolveu a loja?
de não montar um negócio lá. Eu ia montar, mas eu pensei que vai dar muito trabalho, isso, então eu decidi não montar mais. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Né? Então, eu estava passando por um momento muito difícil, muitas decepções, tristezas no coração, ainda veio mais essa. Eu falei, pronto, vou comigo. Porque não estava mexendo só comigo, estava mexendo com a minha família. E aquilo mexeu muito comigo, então eu estava falando com Deus esse dia, Deus, eu quero buscar o Senhor e eu não quero mais ter decepções. Não é com o Senhor, não é por causa do Senhor, mas são decepções que eu arrumei. Eu fui atrás, né? Fui eu que aceitei essa proposta antes de orar, antes de buscar o Senhor, antes de entregar esse negócio na mão de Deus, porque eu aprendi assim, que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que me entregar a Deus para ouvir a voz de Deus antes de tomar uma decisão. E aquilo me causou uma tristeza, algo muito ruim dentro de mim. Eu fiquei para baixo, eu já não estava mais aí na igreja com frequência, né? Então aquilo veio me magoando cada dia mais e mais. Mas tinha dia que eu ouvia a voz do Espírito Santo. Eu ouvia Deus falar comigo e eu começava ali dentro do carro, trabalhando no UP, que eu trabalhava lá em cima também. E eu comecei a glorificar Deus, e naquele momento eu sentia a unção do Senhor sobre a minha vida. E eu era totalmente renovado por Deus ali dentro do carro. E aquilo ali me impactava de tal maneira, de tal forma, que Deus começou a me dar direcionamentos. E uma das direções que Deus me deu foi o quê? Você precisa voltar. Voltar para onde? Você precisa voltar para casa, do lugar que você saiu. E eu estava resistente a tomar essa decisão. Minha esposa veio falar comigo, olha, eu acho que é melhor a gente voltar. A Radassa não está bem, a Radassa está triste, a Radassa está para baixo, a Radassa um dia chora. Eu falei, filha, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue ficar aqui. Porque o lugar é bom, né, irmãos? São Pedro da Aldeia, região dos Lagos. Então o lugar é bom, o lugar era bom, mas os nossos corações não estavam felizes. Então eu tomei a decisão de voltar. E quando eu voltei, eu vi meu pai chorando, eu vi minha mãe chorando, e agradecendo a Deus porque eu tinha voltado. E isso me fez bem. Eu falei, Senhor, agora só sai daqui se o Senhor falar, e tem que falar mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Esses dias uma amiga chegou para mim, Rodrigo, vem morar em Maricá. Eu falei, ai meu Deus, de novo não. De novo não. Vem morar em Maricá. E outro colega também, amigo de infância, vem morar em Maricá, que tá muito bom. Eu falei, rapaz, deixa eu aqui mesmo, no meu cantinho. E Deus me deu sobre uma palavra sobre isso, irmãos. E eu falava, Senhor, fala comigo, me dá algo para a minha vida, algo para que eu possa trazer para a minha vida e para a minha família. Porque em casa eu também tiro um tempo com Deus, com a minha família. Nós temos o nosso tempinho de culto, né? Onde eu trago uma palavra, minha esposa traz, a Radassa traz uma palavra, a gente ora, a gente busca a Deus, né? A gente fala com Deus. Eu sou sempre o último a orar, né? Mas Deus me deu uma palavra sobre uma vida em construção. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês nessa noite, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Deus falou aqui comigo, nessa palavra. E eu quero olha como Deus fala, você vai entender aqui como Deus fala nessa palavra, como Deus falou comigo aqui, a respeito da minha decisão que eu tinha tomado, né? E como Ele falou, como tem que ser daqui para frente. Decisões erradas, momentos errados, atitudes erradas, que trouxeram essa
essa tristeza, essa angústia do meu coração. Mas Deus me renovou com essa palavra aqui. Mateus 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha a palavra que Deus me deu. E eu falava assim: Senhor, essa palavra, quando Deus me deu, eu estava no carro e aquilo ardeu no meu coração, uma vida de construção. Eu falei: Senhor, quantas coisas eu preciso construir. Quantas coisas eu preciso construir na minha vida, no meu ministério. Porque, irmãos, a nossa vida com Deus, ela é de degrau em degrau. E eu entendi desde o começo da minha chamada que quando Deus me chamou, eu atendi a voz do Senhor, eu escolhi e decidi seguir a vontade de Deus. Então, quando eu estava tomando essas decisões, eu estava tomando decisões que não eram da vontade de Deus. Decisões que iriam me afastar mais ainda da presença de Deus. Porque, irmão, só ir à igreja, só ir ao culto, para mim não é o suficiente. Eu preciso entrar por essa porta e sentir Deus nesse lugar. A primeira vez que eu vim aqui nessa igreja, e eu falei assim: aqui é um lugar para se ficar. Sabe por que eu falei isso? Porque a primeira vez que eu pisei aqui nessa igreja, eu estava lá atrás, triste, amargurado, para baixo, desanimado, ferido. E a primeira coisa que eu senti aqui nessa igreja foi a presença de Deus. Eu falei: meu Deus, estou sentindo algo aqui maravilhoso. Eu estou sentindo algo aqui dentro de mim, ardendo, como um fogo. Senhor, eu estou sentindo a tua presença. Tu estás nesse lugar. Eu falei para Deus: Deus, tu estás nesse lugar. Que eu já fui em lugares que eu não senti, irmãos. E quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente sente a presença do Senhor dentro da casa dele, isso é algo importante, irmãos. Porque onde há a presença, a cura. E eu posso falar que hoje eu estou sarado. Hoje eu estou curado. Aonde há a presença de Deus, há libertação. Aonde há a presença de Deus, irmão, aonde há a presença do Senhor, o nosso desejo é a cada dia mais buscar o Senhor. Não há nada mais importante, não há nada mais intenso do que você ter um relacionamento com Deus. Temos um relacionamento com Deus e viver algo extraordinário na nossa vida espiritual, irmãos. Porque quando a nossa vida espiritual está na mão de Deus e sendo conduzida por ela, toda a nossa casa vai bem. Quando a nossa vida está na mão de Deus e sendo conduzida por Ele, Ele que anda os nossos passos, Ele conduzindo o nosso espaço, Ele conduzindo a nossa caminhada, vai dando tudo certo, irmão. E essa palavra, ela fala sobre um homem que construiu, fez uma construção. E uma dessas construções estava sobre a rocha. E quando eu gosto um pouco de obra, irmão, eu não sei, eu não entendo nada de obra, mas eu gosto de obra. Então eu aprendi
que tem uns irmãos que gostam demais, né? Eu aprendi que para ter uma casa bem alicerçada, ela se começa lá na fundação. Não é isso? No alicerce, não é isso? A minha eu cavei lá mais de 1,5 metro para baixo. Quando os pedreiros foram lá, eu falei, rapaz, cavei 1,5 metro aí, rapaz, esse buraco aí. Tem uns irmãos que veio cavar e caiu dentro do buraco. E fiz assim, botei um radiante de 80, 1 metro de caixa, e fui enchendo, depois subi na lata. Ele, rapaz, você vai construir o quê? Um prédio, irmão? Eu falei, não, rapaz, não tem, então tem que ser assim. E o concreto tem que ter 3 por 1, irmão, vambora. E taca de pedra, sem entender nada, mas eu construí uma casa bem alicerçada. Então, quando Deus falando sobre essa construção comigo, Ele está falando, ó, você precisa construir algo em mim. Precisa construir um alicerce em mim. Para quê? Para que quando vier o vento, para que quando vier a tempestade, você possa suportar o vento, a tempestade sobre a casa. Então a nossa vida espiritual, irmão, ela tem que ter um alicerce. E é o que eu sinto que Deus está fazendo na minha vida a cada dia mais e mais, me dando direções e estratégias para suportar qualquer dificuldade que vier. E quando vier essas ofertas, eu estou alicerçado para dizer não. Porque nem tudo que acontece em nossa vida que parece ser bom é da vontade de Deus. Não é isso, pastor? Nem tudo. Para mim parecia que era bom. Para mim parecia que era a exaltação de Deus. Agora sim vai dar certo. Vou montar um negócio lá na praia de Cabo Frio. O negócio vai bombar, verão chegando. Que nada, irmão. Era só o meu pensamento. Deus estava comigo nesse negócio. E muitas vezes é assim, irmãos. Tomamos decisões, tomamos atitudes aonde Deus não está. Por quê? Porque não consultamos. Achamos que tudo que a gente vai fazer, Deus vai estar no negócio. E não é assim que funciona. Muitas vezes Deus vai dizer não, e a gente precisa ouvir o não de Deus. A gente precisa ter maturidade para ouvir o não de Deus. Porque ouvir o sim é muito bom, mas quando Deus fala não, irmão, não vai. A gente tem que ter maturidade para dizer, eu não posso ir. Por que eu não vou? Porque Deus não está comigo. E como é que a gente vai ouvir essa voz? Como é que a gente vai ver esse direcionamento? Orando, irmãos. Não há nada que possa nos direcionar a não ser a oração. É a forma que eu falo com Deus. É a forma que eu crio intimidade com Deus. Eu já vivi momentos na minha vida, irmão, de falar com Deus e estar numa intimidade profunda com Deus. Sabe, irmão, como é que eu vou falar esse momento? Aquele momento que você está em intimidade, mergulhando profundo com Deus. Você está orando e você está ouvindo Deus te direcionando. Você está orando e você está ouvindo Deus falando com você. Sabe, não sei se vocês já sentiram isso, irmão. Você orar e Deus falando, você está falando com Deus, Deus está dando resposta imediata do que você tem que fazer, da direção que você tem que tomar. Eu ouvi muito a direção de Deus quando eu orava. Quando eu tomei essa decisão, eu não ouvi Deus falar por quê? Eu não orei, irmão. Eu não busquei a Deus, eu não consultei o Senhor.